Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Você pode ficar de pé no seu lugar. Glória a Jesus. Tome a sua Bíblia comigo e abra a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Temos todas as quintas-feiras o nosso culto Open Carisma ou Carisma Open. Nós estamos juntos, meditando, mergulhando na palavra. E eu creio que Deus reservou mais uma quinta-feira para a gente ir mais fundo ainda. Quem crê comigo assim? Irmãos, eu creio, nós vamos fundo na palavra de Deus. E é tão bom também não apenas estar com os alunos do Carisma, mas estar com tantas pessoas que estão nos vendo pela Rede Super, mas também estão nos visitando. O Carisma Open não é só para o Carisma, é para todos os convidados, para qualquer pessoa que quiser vir e aprender mais da palavra de Deus. Eu quero dar um alô muito especial aos nossos alunos do Carisma, do Presídio Drummond, que estão nos assistindo agora. Eu tive a graça de poder essa tarde estar terminando com eles, Justiça de Deus. Irmãos, que precioso o Evangelho chegando nos presídios. E nós cremos muito que os presídios de Belo Horizonte vão ser todos alcançados pelo poder de Deus. Vocês creem comigo assim? Eu creio, irmãos. Tiago capítulo 1, a partir do verso 19. Nós vamos ler o verso 19 e o verso 20. A Bíblia diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Coloque a sua Bíblia sobre o seu banco, ainda de pé. Levante bem alto as suas mãos aos céus. Levante bem alto as suas mãos, feche os seus olhos. E ao levantar das suas mãos, ao fechar dos seus olhos, levante a sua voz ao Senhor agora. Isso, não fique com a sua boca fechada, abra a sua boca. Levante a sua voz aonde você estiver aqui na igreja. Se você estiver em casa e puder, ore por um instante agora. Porque não vai ser um homem para falar com você, vai ser o Espírito Santo no seu coração. O homem pode falar, mas só o Espírito Santo pode revelar. Por isso, Lagoinha, levante a sua voz. Clame ao Senhor por um falar dEle, por um transbordar dEle. Queremos que não seja a voz humana simplesmente a falar, mas a voz do Deus Todo-Poderoso a ministrar dentro de nós. Se você ora em outras línguas, ore mesmo em outras línguas. Se você ainda não ora em línguas estranhas, seja cheio do Espírito Santo. Abra a tua boca agora mesmo. Pai, nós cremos no poder maravilhoso, glorioso do Teu Espírito essa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Não só aqui na igreja, mas pelo YouTube agora mesmo, pessoas que nos assistem pela internet, pela Rede Super, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco, Espírito. Nós estamos famintos para ouvir a Tua voz. Pai, nós estamos tão famintos que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. No nosso último encontro do Open Carisma, nós falamos o versículo 18, que dizia: pois segundo o seu querer
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos alerta que fomos gerados pela palavra da verdade. No verso 19 ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou não produz aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é correto de Deus. Quando o homem está irado, ele não produz aquilo que é correto de Deus. Agora, é bem interessante você ver que o que ele está dizendo é o seguinte: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, e assim tardio para irar. Ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. Quem aqui já ficou irado alguma vez na vida? Quantos dizem assim, Drummond, já fiquei irado com a situação? Já fiquei irado com uma situação, com um problema, com uma pessoa. Já fiquei irado com isso. Agora, irmãos, reparem o que o apóstolo Tiago nos ensina. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, e você vai ser tardio para se irar. Irmão, a ira é controlada pelos ouvidos. Meu Deus! Gente que fala demais não consegue controlar sua própria ira. Quando você é pronto para ouvir, tardio para falar, você vai ser tarde para se irar. Mas inverta essa ordem e você vai perceber que vai ser difícil controlar a ira dentro de você. Se você é pronto para falar, é tarde para ouvir, você vai ser pronto para se irar. Mas Drummond, eu já ouvi muito quietinho. Tem gente que é quietinha, mas que fica irada. Mas irmãos, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A grande questão, irmãos, não é se nós ficamos irados. A grande questão é se a ira se manifestou a ponto de não produzir aquilo que é correto de Deus. Dá para estar irado e não pecar? Dá. Dá para estar irado e as nossas palavras não ferirem as pessoas que estão perto de nós. Dá para se irar e não perder a paciência. Como que eu faço isso, Drummond do céu? Seja tarde para falar. Seja rápido, pronto para ouvir. Ouvir o que, Drummond? Ouvir os argumentos das pessoas até o fim. Ouvir o que Deus faria naquela situação. E você vai ver que quando você falar, você será sábio para falar. Tem gente que fala assim, Drummond, não é então para falar? O texto não diz isso. O texto diz pronto para ouvir, tarde para falar. Então significa que tem um momento para falar, mas ele é tarde. Ele não é de bate pronto quando uma situação acontece. A sabedoria do apóstolo Tiago nos chama a sermos mais rápidos para ouvir, e nós vamos entender pelo ouvir a hora de se falar, que geralmente é depois de tudo. Sábio Salomão disse que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Ouça. O que Tiago está nos ensinando é o seguinte: ouça mais. Pare para ouvir as pessoas. Pare para ouvir o que Deus faria naquela situação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas olha a sequência comigo, verso 21. Ele fala de ouvir. E ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei ou recebei com mansidão a palavra em vós implantada, ou a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Repare uma coisa. Primeiro ele nos chama ao equilíbrio
a sermos prontos para ouvir, falar na hora correta, e geralmente isso é tarde. Ele nos chama a ouvir. Mas agora é interessante ver que ele manda a gente receber com mansidão a palavra em nós implantada. Irmãos, parece um paradoxo, parece uma contradição o que o apóstolo Tiago está mandando nesse texto. Recebei com mansidão a palavra já implantada. Primeiro pressuposto que Tiago passa aqui é o seguinte: a palavra já foi implantada em você, enxertada em você. A palavra enxertada, que também pode ser traduzida como implantada, é feita parte da natureza. Se você pegar um galho e enxertar ele numa oliveira, ele pode não ser natural dali, mas se você fizer um bom enxerto, irmãos, aquilo vai fazer parte da natureza. Vou dar um exemplo mais moderno para a gente pegar. Já viu quando alguém precisa de um marca-passo? O coração não está funcionando direito e se coloca ali um marca-passo, se coloca ali um implante. Ou seja, se coloca algo que não é daquela natureza, mas que vai fazer parte daquela natureza. Amados, a palavra de Deus não fazia parte da nossa natureza, mas quando eu e você nos demos essa palavra, mergulhamos nessa palavra, ela foi feita parte da nossa natureza. Ela foi enxertada dentro de nós. Quantos têm a palavra de Deus fazendo parte da sua vida agora? Bom, simplesmente para nós não tem essa de não consultar o que Deus fala a respeito daquele assunto. Aquilo já faz parte de nós, já é parte da nossa natureza, já foi enxertado em nós, já mora dentro de nós. Foi implantado, foi enxertado. E se ainda não foi enxertado em você, irmão, você tem que meditar nessa palavra, mergulhar nessa palavra, até que essa palavra seja verdade em você. Como nosso amado pastor Márcio Valadão diz, ele parafraseando aquele texto onde fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor Márcio diz assim: a única verdade que liberta você é a verdade que você conhece. Irmão, a verdade da palavra liberta. Quantos creem que a verdade liberta? Mas só a única verdade que vai libertar você é a verdade que você mesmo conhece, que foi implantada em você. Agora, Drummond, qual é a aparente contradição do texto? É que, irmãos, cá para nós aqui, se a palavra já foi enxertada, já faz parte da natureza nossa, por que ele fala para a gente fazer o seguinte: recebei com mansidão a palavra implantada? Drummond, se já está implantada, se eu já conheço a verdade, não é estranho ele dizer para mim e para você: receba com mansidão. A palavra mansidão no grego dá uma ideia de gentileza, de bondade, de boa postura. Irmãos, eu sei que tem muitas palavras que já estão dentro de você. Por exemplo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez seja um versículo já decorado seu, que já faz parte de você. Mas, amado, quando alguém pregar sobre a presença de Jesus todos os dias até a consumação dos séculos em você, mesmo que você já tenha essa palavra dentro de você, receba com mansidão. Receba com uma atitude dizendo assim: eu creio nessa palavra. Receba com o coração aberto a verdade que você já conhece. Uau! Quando você começa a passar alguns anos de cristianismo, vamos ser sinceros, irmãos, a gente já sabe até uns versículos de cor. E não é só o Salmo 23, nem João 3,16 não. A gente sabe, depois de alguns anos, muitos textos e verdades de cor. Já tem muita coisa enxertada dentro de nós. E sabe qual é o perigo disso, irmão? O perigo disso é de você já saber e já não der bola quando você ouvir, e já não receber mais com a mesma mansidão, com o mesmo coração bondoso a palavra.
Eu conheço pessoas que já decoraram o Novo Testamento, quase de cor inteiro, irmãos. E quando alguém prega, ele já vai antecipando o versículo. Ele parece já ter uma atitude hostil com aquilo que ele ouve. Ele fala assim: já sei, já ouvi isso na escola bíblica dominical, já ouvi isso da boca do meu pastor. Ainda tem uns que falam assim: já preguei isso. É assustador, irmãos, ver que uma das classes mais difíceis para se pregar são os pastores. Sabe por quê? Porque eles ouvem e falam assim: já preguei isso 300 vezes. Mas Deus está levantando uma geração, irmão, que quando ouve a palavra, ela recebe com mansidão, com bondade de coração, dizendo: eu creio nessa palavra, eu a recebo outra vez, eu abraço essa verdade outra vez. Por quê, Drummond? Porque quem recebe com mansidão a palavra que já entrou, vai ver que ela é poderosa para salvar a sua alma. Ela é poderosa para curar, restaurar, manter a sua alma sadia. Por isso, gente, se despoje de toda impureza, de todo acúmulo de maldade. Tira toda a sujeira da tua frente, porque a palavra está chegando para fazer uma revolução na sua vida. Vocês estão entendendo o alerta de Tiago aqui? Receba com mansidão. Não deixe sujeira nenhuma. Essa palavra que você um dia guarda, um dia vai guardar você. A palavra que você crê hoje é a mesma palavra que um dia vai cuidar de você, irmão. Cuide da palavra, e essa mesma palavra vai te levar ao destino que Deus tem para a sua vida. Verso 22, Tiago 1, verso 22. Depois de falar de receber, preste atenção na linha que a gente está vendo. Prontos para ouvir, recebendo com mansidão a palavra. Olha o que ele diz no verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Irmão, é impressionante. Existe um lugar onde as pessoas podem chegar quando não mais ouvem, quando não mais recebem com mansidão. Elas podem chegar num lugar, irmãos, onde elas ouvem e não praticam mais. Eu disse: se você recebe assim, se você ouve, torne-se então praticante da palavra. Porque quem é ouvinte, mas não pratica, olha o que ele diz: engana a si mesmo. Existe um auto-engano, irmãos, tão terrível na vida de uma pessoa. Que auto-engano é esse, Drummond? É quando eu sou tão familiar da palavra, tão familiar, eu tenho tanta familiaridade com os conceitos, mas eu não tenho obediência à verdade. Nós vemos a verdade como sugestão e não como ordem, relativo ao que é absoluto. Nós nos tornamos fãs da Bíblia, mas não discípulos de Jesus. Admiradores da Escritura, mas não praticantes da Escritura. A pessoa está tão perto, e por ouvir, por estar tão perto, ela acha que a proximidade vai salvar ela. Mas não é a proximidade que vai nos salvar, é a prática da palavra poderosa de Deus que vai transformar a nossa vida, irmão. Judas estava próximo da verdade, bem próximo. É ou não é? Próximo do verbo encarnado, estava próximo. Mas, irmãos, é inacreditável Judas vendo morto ressuscitar, cego ver, surdo ouvir, e no mesmo tempo ele roubava
da bolsa o dinheiro. Pessoas ofertavam no ministério de Jesus, e Judas, que via a palavra não apenas encarnada, mas ouvia os melhores sermões do planeta, da boca do melhor pregador que já pisou na terra, que fazia milagres e sinais. Mas esse homem estava próximo, mas não estava com a sua alma salva. Ele estava roubando da própria salva, daquilo que Jesus tinha na sacola. Irmão, tem gente próxima da verdade. O que você quer dizer, Drummond? Vem a cultos, ouve a palavra, está perto, faz orações, mas a vida dele não transforma, sabe por quê? Porque ele nunca colocou a palavra de Deus em prática. E ele se engana que estando perto de Jesus, ele será salvo por Jesus. Judas estava com a porta, mas não entrou na porta. Judas estava com o caminho, mas não andou no caminho. Judas estava com o pastor das ovelhas, mas não se tornou uma ovelha para o seu pastor. Amados, sem prática da palavra, a palavra vira algo sem força e sem poder para salvar a sua alma. Grande clamor de Tiago nessa carta inteira, irmãos, é muitas vezes nos chamar a sair da teoria para a ação. Chega de filósofos do amor, chegou a hora de degustadores do amor. Chega de gente que teoriza, relativiza o poder de Deus. Está na hora de uma geração que vai orar para ver a cura acontecer, para ver algo do milagroso de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes. Irmão, aí Tiago faz algo muito interessante. Tiago, ele vai falar algo, vem comigo na sua Bíblia, em Tiago 1. Ele vai falar como é que é esse sujeito que ouve, mas não pratica. Ele fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Todo mundo olha aqui para mim. Irmão, ele compara a Bíblia, a palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse o espelho. Aí ele fala o seguinte: quando você ouve, é como se você contemplasse o espelho. Eu vi como eu sou. Agora, se eu vi como eu sou e vou para o meu dia a dia e não pratico, ele diz assim: eu esqueço de como eu era. Só que tem gente que olha esse texto e fala assim: o espelho da palavra, Drummond, é para mostrar os nossos pecados. Irmãos, eu sei que a verdade muitas vezes mostra os nossos erros, eu sei. Mas, irmão, se fosse esse espelho aqui para mostrar o que está errado na nossa vida, você concorda comigo que praticar o que estava errado, ou a situação do erro, irmãos, não seria o esquecimento? Drummond, o que você está querendo dizer? Que o espelho aqui, irmãos, não é para ver os seus erros. O espelho aqui é para ver quem mora dentro de você. Porque se eu não pratico, eu esqueci da minha aparência. Então a minha aparência tem que ser uma aparência igual a de Cristo. Porque se praticar é esquecer, não praticar é esquecer da minha aparência, significa que a minha aparência é boa. Quem está entendendo isso aqui comigo? Eu não sei se o pessoal da mídia está com aquela imagem do espelho. Será que está aí? Aquela onde a gente olha para o espelho. Irmão, está ali você. E ali está o espelho. Só que o espelho não está mostrando você não. Está mostrando quem habita dentro de você. Se depois de contemplar essa imagem, você não praticar, você esqueceu de quem você era.
Irmão, olha para mim. Tudo que Jesus fala na Bíblia é dele, gente. Por exemplo, em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas não é Jesus que é mais que vencedor? É Jesus que não tem nenhuma condenação, irmãos. É Jesus que é a luz do mundo. É Jesus que está sentado em lugares celestiais. Mas, irmão, a palavra de Deus veio para dar a identidade de Cristo para você. Por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso nenhuma condenação há para você. Por isso ele diz: vós sois a luz do mundo. Por isso ele diz: você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Quando você não pratica a palavra, você esqueceu do que viu no espelho. Quando eu e você praticamos a palavra de Deus, nós estamos vivendo à altura do que o espelho da palavra nos mostrou. Quem pegou agora o que eu estava falando? Tem gente que só vai para a Bíblia, irmão, e acha que Deus só quer mostrar o que há de ruim em você. Eu sei que a palavra de Deus muitas vezes vai nos confrontar. Claro, a gente está vendo isso aqui mesmo. Ela confronta os nossos erros. Mas Deus quer muito mais do que fazer sua velha natureza morrer. Ele quer fazer a sua nova natureza aparecer. Chega de verdades do reino do Espírito que não se manifestam no reino natural. Irmão, chega para uma pessoa não cristã e fala para ela assim: eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Ele vai olhar para você e falar assim: e daí? Mas quando você manifesta amor e ajuda essa pessoa em algo que ela precisa, ela vê que você tem uma posição em Deus diferente. Cara, você não é igual a todo mundo, não. Ninguém se importaria, mas você se importa. Irmão, é a prática que revela quem você é. É a prática que revela que Cristo em vós é a esperança da glória. Por que Tiago apela tanto para você praticar a Bíblia? Praticar o que Jesus ensina? Porque ele quer revelar a natureza que você viu na palavra. Para que o mundo veja a manifestação dos filhos de Deus. Mas olha o verso 25 comigo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, diga comigo, perfeita, na lei da liberdade, diga comigo, liberdade, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, de novo ele está falando de ouvir, praticar e perseverar. Mas eu chamei a sua atenção para uma coisa. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: a lei, a palavra de Deus, ela é perfeita e ela também é uma palavra de liberdade. Por favor, todos nesse lugar digam comigo: a palavra de Deus é perfeita e traz liberdade. Só mais uma vez, irmãos. A palavra de Deus é perfeita e traz liberdade. Drummond, por que você pediu para a gente repetir? Porque, irmãos, não estamos muitas vezes perseverando e muitas vezes praticando a palavra, porque embora a gente diga que a palavra é perfeita e traz liberdade, parece que nas nossas atitudes a gente acha que quando Deus manda algo para nós, Deus está nos privando de algo. Quando Deus fala para você: esse cara não é para você. Quando Deus diz: não é o momento de você trabalhar, ou não é o momento de você se envolver nisso.
Quando Deus vem, muitas vezes mandando você ficar mais buscando a Ele, e mais recluso, e mais longe das pessoas. Quando Deus manda você desacelerar, quando Deus manda você ir para a cruz, quando você podia continuar um ministério operando sinais e maravilhas. Irmão, você acha que Deus então está te privando? Que Ele está te prendendo? Não, irmão, a palavra de Deus traz liberdade e é perfeita. Uma das raízes da desobediência da igreja é quando a igreja perde a identidade que Deus é bom e traz liberdade. O mundo nos critica, sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte: Bíblia, esse negócio de igreja é para prender a gente, para a gente não ter sexo antes do casamento, para isso e para aquilo. E eles falam que o evangelho é prisão. Irmão, é triste ver que tem crente que parece que acha que o evangelho é prisão. Eu me lembro quando eu saí do Rio de Janeiro, vim para Belo Horizonte. No meu primeiro aniversário, o meu irmão, ele me ligou e falou assim: Drummond, eu vou pagar a passagem para você ir para o Rio, para você passar o seu aniversário com a gente. E eu fiquei todo empolgado com aquela notícia. Na hora eu ia falar: que bom, estou indo. Na hora que eu ia dizer sim, eu ouvi Deus dizer dentro de mim assim: não, você não vai. Aí eu falei para o Senhor: mas por quê? Porque, filho, esse vai ser o primeiro de muitos aniversários que você vai passar longe. Eu estou te treinando para o seu futuro. Irmão, naquela hora parece que Deus está me privando. Mas o que me parece privação, na verdade, é crescimento. Jesus poderia viver uma vida. Olhem aqui para mim, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Jesus poderia ter continuado o ministério, sei lá, até os 43 anos, curado pessoas, pregado o evangelho, ressuscitado mortos. Aí você diz assim: poxa, Drummond, com certeza seria um bom caminho. Muita gente seria curada, muita gente seria transformada. Esse, Drummond, seria um bom caminho. Seria um bom caminho. Mas quando ele morreu na cruz e ressuscitou, irmãos, ele não alcançou algumas pessoas. O evangelho alcançou o mundo inteiro. Tem hora que você está pensando assim: o que Deus está fazendo comigo vai acabar com o meu ministério e vai acabar me prendendo demais. Eu te digo que não. Deus vai fazer algo que Ele te deu, irmão, alcançar muito mais gente que você imagina. Por quê? Porque a palavra de Deus traz liberdade. Ela é perfeita e traz liberdade. Você diria que alguém que não sai para comer pizza com os amigos, mas está estudando para passar no vestibular, você diria que ele está preso? Você diria que alguém que muitas vezes está economizando para ajudar em algumas coisas, o próprio trabalho dele, está trabalhando um pouco mais para que ele possa lá na frente usufruir disso, você acha que essa pessoa está presa? Não. Na verdade, o que hoje é renúncia, amanhã será glória, irmão. A palavra de Deus não veio para te prender, ela veio para te dar liberdade para vencer. Quando você crê nisso, obedecer não será difícil, irmão. Eu me lembro uma vez, eu era jovem ainda na igreja. Sou jovem, né, gente? Me senti um velho falando agora. Mas eu era mais. Eu lembro que Deus me deu uma direção. Eu era um rapaz ainda que não era sério assim com Deus, com a palavra. E eu falo isso até hoje com vergonha. Eu era meio barro, meio tijolo. E eu ficava com várias meninas da igreja.
Ainda bem que teu sangue apagou isso. Ficou no mar do esquecimento. E Deus me deu uma direção. E a direção era a seguinte: você não vai namorar ninguém. Você vai ficar quieto. Eu quero que você se dedique mais a mim. E eu não quero ver você namorando. Não é hora de namorar. Uma palavra dessa só podia ser Deus. A flor dos hormônios, imagina. Passou, irmão, eu fico impressionado quando você tem uma direção dessa. Por onde você vai, irmão, parece que é um complô contra você. Irmão, eu ia no shopping com um amigo, comer um lanche. Comia no centro assim, na mesinha no centro, irmão, daqui a pouco parecia que tinha uma roda de casais se beijando. Aí eu falava, love is in the air. Amor tá no ar. Senti amor no ar. Você estava no ônibus, o casal na frente parava um casal e começava a se beijar. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Foram 1, 2, 3 anos. Irmão, como eu cresci espiritualmente. Para mim parecia prisão no início. Mas o jeito que eu cresci, o que Deus fez na minha vida, irmão, não tem preço. Aí, olha eu. Estou na igreja. Aparece uma menina. E a menina aparece, menina da dança. Falei assim, não tem nada contra a dança. Menina participava da dança na igreja, aquela coisa toda. Compromissada com Deus, aquela coisa toda. Irmão, a menina começou a olhar para mim. Eu comecei a olhar para ela. Falei, é de Deus. Firmou. O Senhor inclinou o seu ouvido para mim e me tirou de um tremedal de lama. É agora. Passei um tempão, estou esperando. Apareceu, é da igreja, tá, aquela coisa toda, é firme em Deus. Fui ajoelhar para orar, irmão. Na hora que eu fui ajoelhar para orar, veio uma voz dentro de mim dizendo assim, essa menina não é para você. Falei, tá amarrado, Satanás. Amarrado. Continuei orando, orando. De novo aquela voz suave e doce veio. Não é para você. Aí eu falei, é Deus. É Deus mesmo. Minha carne nunca ia falar isso. Irmão, nosso diretor, nosso pastor Léo, tem uma expressão que eu gosto muito. O pastor Léo diz que quando a gente canta aquela canção bem antiga do Toque no Altar, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. O pastor Léo uma vez estava falando que às vezes as pessoas parecem cantar isso como se fosse um funeral, né? Como se ela fosse morrer mesmo. Mas irmão, nós estamos abrindo mão do nosso projeto, da nossa ideia, pela palavra de Deus que é perfeita. Talvez você está chorando para abrir mão de algo. Eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Você está aqui com um Fusca chorando, e do outro lado tem uma Ferrari vermelha te esperando. Minha Ferrari vermelha está ali na tenda da bênção. Irmãos, a palavra de Deus. Por que você está dizendo isso, Drummond? Porque Tiago está vendo as qualidades da palavra. O diabo sempre vai te olhar, sempre vai fazer você ver o que você está abrindo mão. O Espírito Santo sempre vai fazer você ver que Deus é bom e a sua palavra é perfeita. Se você vê assim, você vai praticar e você vai perseverar. Por isso toca no seu irmão e fala assim, persevera, irmão. Tiago 1, verso 26 e 27, para a gente terminar. Se alguém
supõe ser religioso, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos, nós estamos entrando num assunto interessante. A palavra religião é uma palavra muito mal entendida. A semântica dessa palavra é muito mal entendida. No grego, a palavra religião que Tiago usa aqui é uma palavra chamada mais ou menos assim, treskeia. O som da palavra é mais ou menos esse, treskeia. E o que significa religião, treskeia, Drummond? Significa a forma que eu externo a minha crença. A forma de externar aquilo que eu creio. Religião é isso. A forma de externar o que eu creio. Na tradição da igreja, ao longo do tempo, se usou muito a expressão do latim para religião, a palavra religare, que era religar o homem a Deus e Deus ao homem. Mas a palavra religião, irmãos, é simplesmente a forma que eu expresso a minha crença. Já deu para ver que nesse texto há uma dualidade. Há uma religião, a religião vã, e há uma religião pura e sem mácula. Há uma religião falsa e há uma religião verdadeira. Há pessoas que supõem ser religioso, que supõem externar a crença do cristianismo, mas na verdade não a vivem. É interessante você reparar aqui que a palavra religioso, então, é simplesmente externar a crença. Por que você está dizendo isso, irmão? Porque às vezes dizer que alguém é religioso quase virou uma ofensa. Tu é religioso. Tu é muito religioso. Tu está dizendo o seguinte: tu expressa muito a sua crença. Mas na verdade, a gente entende o seguinte: que quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma religiosidade, de uma forma de externar a crença que não é a verdadeira. Drummond, como é que é a verdadeira? Reparou como é que é a verdadeira? Primeiro, irmão, a verdadeira, ela é voltada para Deus e Pai. Irmão, se a sua forma de externar a crença não é para Deus, se é um jeito que você mesmo externa a crença, então essa religião é antropocêntrica e não cristocêntrica. Deus é o alvo de toda pessoa que expressa a crença do cristianismo. Mas se é religiosidade, é o homem que é o centro. A forma de nós expressarmos a crença é em Deus. Mas reparou no texto? Não é só Deus, é Deus e Pai. Irmão, se você não vê Deus como Pai, o cristianismo ainda não começou para você. O cristianismo é só um conjunto de regras para ser vivido. O que você está dizendo, Drummond? Que uma vida cristã sadia, uma religião sadia e verdadeira, tem intimidade de filho e de pai. É quando a gente senta no colo do pai, ouve do pai, recebe o carinho do pai. Irmãos, isso é cristianismo, é filho e pai, pai e filho. Quando Jesus começou o Pai Nosso, irmãos, foi uma grande ameaça à doutrina farisaica, religiosa, falsa da época. Porque Deus era sempre Deus, o Deus grande, o Jeová Jirê, mas nunca o Pai. O jeito que Deus se revelou ao mundo judeu era como Deus Todo-Poderoso. Agora, o cristianismo, a religião cristã verdadeira, Deus não é só Deus, Deus é Pai. Deus é o seu Pai, irmão. Você senta no colo dele.
você deixa Ele te abraçar, então você tem uma fé cristã. Mas se Deus é só aquele alto, grande, distante, que não tem intimidade com você, então você está vivendo uma religião vã. Quando Jesus disse Pai Nosso, a primeira palavra da oração era Pai, gente. Se vamos orar de verdade, começa com Pai. O dia que eu conheci a Raquel, eu era só amigo dela. Nós fomos nos conhecendo, amizade, foi para lá, para cá, para cá, para lá, para cá, para lá. Ela não aguentou, não resistiu a esse filé. Não resistiu. A esse filé com gorduras, mas filé. E nós passamos a namorar. Quando a gente entrou nessa fase, irmãos, Raquel tinha acesso a mim de uma forma maior. A gente conversava coisas, vamos dizer assim, mais do coração. Não era igual quando eu era amigo. Mas, gente, quando eu saí desse aspecto de amizade, namoro, para colocar um anel no meu dedo e casar, irmão, antes do namoro, preste atenção, antes do namoro, ela tinha a casa dela, eu tinha a minha casa. Ela tinha o nome dela, eu tinha o meu nome. Ela tinha o dinheiro dela, eu tinha o meu dinheiro. Mas quando eu saí do nível de relacionamento, de amizade e namoro, para o nível do casamento, a minha casa passou a ser casa dela. O meu dinheiro passou a ser dinheiro dela. O meu nome passou a ser nome dela. Nós tínhamos uma intimidade muito diferente. Tudo bom que você está dizendo? Que no Velho Testamento, ele era chamado de Jeová Jirê, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas Jesus não veio para dar uma bênção. Jesus veio para mudar o nível de relacionamento. Agora você é meu filho, mora na minha casa, a herança aqui é minha, vai para você, você vai viver o que eu tenho. Isso é cristianismo, Ele é o nosso Pai. Aí então, é uma religião voltada para Deus e Pai. Mas ela, pode reparar, refreia a sua própria língua. Guarda-se a si mesmo das contaminações do mundo. Você reparou uma coisa? A verdadeira religião cristã é voltada para Deus e Pai, mas ela é voltada também para dominar os nossos próprios desejos. Mas Drummond ele também diz para visitar o órfão e a viúva, para ajudar o órfão e a viúva, exato. A religião verdadeira cristã é a seguinte: é voltada para Deus e Pai, domina a si mesmo e serve ao próximo. Essa é a religião verdadeira. Não apenas aquela que adora Deus e Pai, mas domina a si e serve aos outros. Agora, irmão, a falsa religiosidade volta-se a si mesmo, de aquilo que acha e acredita. Trabalha voltada para o próprio mérito, para a própria vontade. Muitas vezes não domina aquilo que devia dominar. Arrota a espiritualidade, mas não vive. Religioso é aquele que o que ele diz na igreja, ele não pratica no dia a dia. É aquele que está atarefado com o reino, mas esquecido do rei. É aquele que guarda os sábados, mas deixa pessoas sofrendo só porque é sábado. É aquele que prefere folhas de figueira ao invés do jeito de Deus. É aquele que decidiu colocar a roupa do cristianismo e não o coração do cristianismo.
Ah, esse religioso nunca foi tão bem mostrado como naquela famosa parábola. Eu vou terminar. Há um filho pródigo que pegou a herança e foi embora, mas há um religioso que ficou na casa, um fariseu. Essa semana eu estava conversando com os alunos do primeiro e segundo período. Cadê os alunos do primeiro e segundo período? Olha aí. Estava conversando com eles que o filho pródigo recebeu a herança e foi embora. Gastou tudo. Só que ele volta. O pai faz toda aquela festa, troca a roupa dele, ama ele, traz ele de volta e faz uma festa para ele. Mas o filho que ficou na casa é esse religioso fariseu, essa religiosidade vã. Ele fica na casa e quando ele vê o menino voltar e a festa, não quer participar da festa. Porque religioso, irmão, quer que o órfão continue sendo órfão e não quer festa para o órfão. Porque o pródigo, irmão, ficou lá fora. Ele está do lado de fora daquela festa, chateado. O pai honra ele, o pai vem e fala para ele assim: garoto, por que você está aqui fora? Entra. Aí o que ele falou? Ele disse assim: eu trabalho para o Senhor igual um doido, e o Senhor nunca matou um cordeirinho, e para esse aí que fez besteira pra caramba, o Senhor mata o cordeiro e faz uma festa. Irmão, o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: eu trabalho, e porque eu trabalho, eu quero receber. Irmão, nunca use o que você faz como moeda de troca para receber algo de Deus. Você não é um empregado para trabalhar pelo salário. Você é herdeiro de uma herança sobrenatural, irmão. Tem gente fazendo tudo certo, sem o Espírito da graça, e não recebe tudo que Deus tem para si mesmo. Porque ele trabalha no mérito. A moeda de troca é o que ele fez. Agora, sabe o que me mata? O que me mata, irmãos, é o que o pai respondeu. Drummond, o que o pai respondeu? O pai respondeu para o rapaz: tudo o que eu tenho é seu. Irmão, o que você está querendo dizer para nós? Isso aqui era para o garoto que trabalhava simplesmente chegar na casa e falar: pai, eu quero um cordeiro hoje, quero festa, quero comer com o Senhor, algo novo. Irmão, ele ia comer, mas porque ele estava trabalhando para merecer, ele ficou de fora quando ele só poderia receber pela graça. Quanto eu e você vamos trabalhar para merecer o que Deus tem para nós? Hein? Quantos jejuns, vigílias, orações nós vamos fazer para merecer, por exemplo, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ser um ministro, ser um pastor? O quanto vamos fazer para merecer isso? Irmão, você nunca vai fazer o suficiente para merecer um banquete do rei. Mas quer saber? Desista de merecer e comece a orar e entrar e dizer: pai, eu creio na tua graça e eu vou viver o teu favor para a minha vida. Você vai orar, você vai buscar, mas não para receber. Você vai orar, você vai buscar, porque você já recebeu e só quer usufruir, irmão. Você que me ouve aqui, ou ouve pela Rede Super e nos vê agora, você vai orar para usufruir do que já está acontecendo na casa do Pai. Irmão, já tem uma mesa preparada na presença dos nossos adversários. E o Senhor vai ungir a tua cabeça com óleo agora. O teu cálice vai transbordar. Fique de pé onde você está. Fique de pé onde você está.